Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Pasquarelli Neto, sou aluno da Faculdade Unicesumar do Polo de Santos, São Paulo. Meu orientador, Dr. Henrique, meu tema é Sistema de Fachadas, um estudo de casos nas patologias em revestimento de fachadas. Meu trabalho de conclusão de curso refere-se às origens dos problemas ocasionados pela ausência da manutenção predial e focado nas manifestações patológicas que são geradas no surgimento de diversos problemas que ocorrem nas fachadas e nas edificações. Um outro ponto importante é mostrar o benefício econômico de fazer de forma preventiva essa inspeção predial. Para falar um pouquinho a respeito disso, vou me basear no professor Enio Versosa, escritor do livro chamado Patologias da Edificação. Do professor Enio nos compara um parâmetro entre a medicina e a engenharia civil, onde ele nos mostra os problemas exatamente das doenças que são semelhantes às patologias da edificação, ou seja, são alterações ou deformações, no caso da engenharia civil, as patologias, que levam a comprometer a estrutura ou até o embelezamento, a estética da edificação. Ele nos fala que os erros ocasionados durante aos projetos, durante a execução de projetos, né, a elaboração de projetos, durante a execução, durante o mau uso dos materiais, ou a utilização desses materiais, ele nos dá um parâmetro, ou seja, um percentual para cada um dos itens, ou seja, 40% dos erros ocasionados, né, geram patologias na questão de projetos, 28% refere-se a erros de execução, que geram também essas patologias. 18% refere-se aos materiais utilizados. 10% refere-se ao mau uso e 4% refere-se ao mau planejamento. Existe um gráfico a seguir, que é onde é demonstrado e elaborado por mim, da forma decrescente para a forma crescente desses itens que acabei de falar. Bom, fala a respeito das patologias, é classificá-las de algumas formas, seja elas congênitas, adquiridas, acidentais ou construtivas. Congênitas de origem de princípios, erros de execução, adquiridas através de problemas que são ocasionados através de maresia ou falhas de manutenção, ou seja, problemas naturais, acidentais, quando há uma questão de incêndio ou inundações, ou terremotos, ou colisões, e construtivas geradas a partir da mão de obra não qualificada. Então, isso é uma forma de classificar as patologias. Para falar sobre patologias, nós temos diversos tipos de patologias. Dentre elas, trincas e fissuras, desplacamento, manchas de bolor, eflorescências, gretamento. Então, ou seja, tem exemplos aí postos para você, mostrados para você aqui ao lado, né? Desse desplacamento, das manchas que vão aparecer, porque na questão da umidade, pela falta de tempo de uso, da questão da eflorescência, a imagem não nos mostra, que é exatamente a questão do aparecimento de salinas, né? De um material cálcido que você não sai com a água e etc, né? Nesse caso, além das patologias nas cerâmicas, né, ou seja, das doenças que acontecem nas cerâmicas, nós podemos falar também sobre as patologias e manifestações na área de fachada e em pinturas também. São algo semelhante. Por uma questão até mesmo do tempo de aplicação de um produto, né, ou por exemplo, no caso da pintura, quando você vê o esfarelamento, né, ou a rachadura, ou o desplacamento dessa pintura, não esperar o tempo hábil ou não preparar aquela superfície de forma correta, seja com uma seladora, seja com um reboco com o tempo hábil de secagem, da massa corrida com o tempo hábil de secagem, tudo isso interfere futuramente em patologias que vão surgir pelo mau uso do material, mal aplicação desse material. Às vezes, por falta de seguir as normas técnicas, ocasiona diversos tipos de patologias futuras que surgem nas edificações. Um dos estudos de caso que nós temos, que foi sugerido no nosso TCC, e aí foi levado em consideração um edifício chamado Edifício Itapuã Amaralina, da cidade de Santos, São Paulo, localizado na Avenida Washington Luiz 363. Esse edifício foi
foi um local onde eu fiz meu estágio e tive a oportunidade de aprender muito com o engenheiro responsável Frederico. E ele nos mostra também diversas patologias apresentadas nesse edifício. Ou seja, existe uma citação, inclusive, da inspeção predial, o check-up desse condomínio, que quanto mais cedo você identificar os problemas, menores são os resultados são os melhores resultados que você vai ter. Quanto mais cedo você enxergar o problema, mais rápido você vai solucionar e menos gastos você vai ter. Porque a tendência dos moradores, do síndico ou dos gestores é de procrastinar, ou seja, de empurrar para frente o problema, aonde esse estudo de caso mostra exatamente que quanto mais cedo você diagnosticar, mais cedo você vai ter melhores custos-benefícios você vai possuir. Bom, você vai enxergar, inclusive, alguns pontos de desplacamento que ocorreram, né, de forma bem significativa nesse estudo de caso desse edifício. E aonde essa metodologia que nós criamos nessa pesquisa é uma pesquisa de natureza qualitativa, né, exploratória. A aplicação desse estudo de caso né, no levantamento de dados foi dividida em duas etapas. Revisão bibliográfica, né, nessa questão da metodologia, através de monografias, através de livros que já foram citados até do professor Enio, que são as patologias da edificação, e análise técnicas dos dados coletados, que foi uma maneira que nós utilizamos do estudo, nesse caso de estudo, para coletar esses dados e demonstrar a importância dessa manutenção preventiva. Para falar a respeito de alguns itens dessa pesquisa, desse laudo que foi feito do Itapuã Amaralina, desse edifício na cidade de Santos, foram encontrados 82 pontos na questão de descida de rapel e no teste de percussão, que é aquele teste que é feito para verificar a verificação do som cavo, né? Para ver se realmente há um desplacamento ou uma tendência de desplacamento. Foram encontrados 82 pontos, entre esses 82 pontos, críticos 48, 11 mínimos e regulares 23. Ou seja, a gente percebeu que dentro desse grau de risco dessas anomalias foi muito alto. Muitos pontos de desplacamento, que houve uma tendência de trocar a totalidade da fachada, e aí o gasto foi muito alto, porque desde a década de 60, desde a década de 70, quando esse prédio foi construído na década de 70, nunca foi feita uma manutenção preventiva, nunca foi feita uma verificação em fachada, ocasionando exatamente esses gastos altíssimos pela ausência e pelo surgimento dessas patologias que foram ano a ano procrastinadas por síndicos e moradores que não fizeram a manutenção de forma correta. E nós sabemos que existem legislações, existe uma lei, por exemplo, na cidade de Santos, a 441, que fala sobre o tempo certo, cada 5 anos, de fazerem essas manutenções ou essas verificações em fachadas. Bom, dois pontos importantes nós vamos falar. Primeiro, do Congresso Brasileiro de Engenharia e Avaliações Periciais. Esse ponto nos fala o seguinte: a ausência de manutenção preventiva é a principal causa de acidentes estruturais das edificações, ou seja, 66% de acidentes, se tivesse sido feito de forma correta a prevenção, né, a manutenção, teria evitado 66% dos acidentes hoje existentes na avaliação do ano 2024. Então, o Congresso Brasileiro de Engenharia e Avaliações Periciais já nos aponta a importância de fazermos a manutenção preventiva ou avaliativa dessas fachadas. Outro importante ponto vem do Instituto Brasileiro de Avaliação Periciais de Engenharia do Estado de São Paulo, né? O IPAP, que aponta que entre 80% a 90% dos edifícios no país apresentam problemas operacionais de conservação e de segurança. Ou seja, 57% dos condomínios deixam de realizar a inspeção periódica ou prediais. Tá? São informações essenciais no nosso trabalho aqui de conclusão. Ou seja, além da análise de manifestações patológicas no edifício Itapuã Amaralina, é importante que nós queremos mostrar durante esse trabalho a manutenção e inspeção predial preventiva para evitar gastos e grandes volumes para a recuperação de fachadas. Ou seja, aquilo que eu falei, quanto antes você diagnosticar, mais rápido você resolve e menos gastos você tem. O exemplo prático do edifício Itapuã Amaralina, que ficou com 82 pontos críticos, normalmente, se tivesse analisado já a cada 5 anos, teria identificado de 1 a 10 pontos críticos seriam corrigidos naturalmente.
Com a demanda de pontos críticos, aconteceu a troca da totalidade desse revestimento. Ou seja, vamos concluir que várias são as manifestações patológicas, além daquelas que eu apresentei para você, tem outras inúmeras, que pode ocorrer de forma preventiva, que a gente vai diminuir exatamente isso. A questão da manutenção e inspeção predial para a conservação e identificação de patologias nas fachadas sempre vai ser melhor remédio nós fazermos essas correções. Então, o melhor remédio para resolver os problemas e dos surgimentos patológicos é fazer a manutenção preventiva. 2. A ausência de manutenção e inspeção pode muitas vezes agravar quadros patológicos. Claro, o exemplo explorado no edifício Itapuã Maralina, né, que eu acabei de falar para vocês, foi a necessidade de trocar a totalidade do revestimento por uma questão de procrastinação. E aí ocasionando exatamente os níveis críticos, né, que a gente já aponta no relatório, no laudo que foi dado na época para o síndico, que foi obrigado a fazer a totalidade da troca desse revestimento, ou seja, da fachada como um todo. Alguns pontos importantes. Esse estudo ele vai reforçar a inspeção regular e a adoção de técnicas construtivas adequadas para a utilização de materiais compatíveis e exigentes ao ambiente local. E um outro reforço importante, relevância da conscientização dos moradores e dos síndicos sobre o papel da manutenção preventiva na forma de prolongar a vida útil da edificação. Garantir a segurança do usuário, né? Ou seja, se você fala de forma correta, como o Instituto Brasileiro de Análises Periciais fala, em fazermos de forma correta a manutenção, nós evitamos muitas vezes acidentes entre os cidadãos ou até os usuários do condomínio, o cidadão que passa na calçada, que cai no desplacamento, pode evitar e ajudar a evitar e preservar a integridade física dessas pessoas. Olha a importância da manutenção predial. Detalhe, esse estudo proporcionou um amplo conhecimento sobre a importância de inspeção de manutenção predial e patológica em fachadas, ainda que limitado a analisar apenas ao edifício Itapuã Maralina. Eu espero que o estudo apresentado, né, o TCC apresentado, o trabalho de conclusão de curso apresentado, ele possa contribuir não só para aqueles que estão estudando a respeito do fato, do conteúdo do material, mas que para novas gerações, que eles possam pegar como referência para o surgimento de novas teses ou exatamente de novos trabalhos. As referências aplicadas, né, no nosso trabalho, foi exposto aqui no slide. E agora agradecer exatamente não só à banca que aqui me assiste, agradecer aos meus pais, agradecer à minha esposa, meus filhos, a Amanda, Miguel, Beatriz e a todos aqueles que me acompanharam, os professores que me acompanharam, meus amigos que me acompanharam durante esse curso de Engenharia Civil. Obrigado a todos mais uma vez e que Deus possa nos proteger.